Será que mesmo eu sendo um cristão, eu posso ter uma mente carnal? É sobre isso que nós vamos falar hoje aqui no nosso devocional. Meu nome é João Marcos Fontenelle, eu faço parte do projeto do Instituto Jesus Cristo, eu estou aqui em São Paulo e é um prazer compartilhar com você nesse dia a devocional de Oswald Chambers, do livro Tudo para Ele. Nós estamos no dia 23 de março e nós vamos ler então essa devocional que tem por título Minha mente é carnal? É uma pergunta para nós. Minha mente é carnal? Então, Chambers separa para nós aqui 1 Coríntios no capítulo 3, no versículo 3, que uma parte desse versículo que ele diz assim: havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais? Então veja, Paulo está escrevendo uma carta para uma igreja e ele acaba citando aqui que dessas atitudes que as pessoas vinham tendo, havia sim carnalidade. Vamos ler então o que Chambers nos traz na nossa devocional de hoje, que diz: o homem natural ou incrédulo nada sabe sobre carnalidade. Os desejos da carne batalham contra o espírito, e o espírito batalha contra a carne. Guerra que teve início no momento do novo nascimento. Esses desejos produzem a carnalidade e a percepção dela. Mas Paulo disse: andai no espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. É o que diz em Gálatas capítulo 5, versículo 16. Em outras palavras, a carnalidade desaparecerá. Você é briguento e se irrita facilmente com pequenas coisas? Você imagina que nenhum cristão pode ser desse jeito? Paulo afirma que são, e ele conecta essas atitudes com a carnalidade. Existe alguma verdade na Bíblia que instantaneamente desperta certo espírito de malícia ou ressentimento em você? Se sim, isso demonstra que você continua carnal. Se o processo de santificação é contínuo em sua vida, não haverá qualquer indicação dessa espécie de espírito remanescente. Se o Espírito de Deus detecta qualquer coisa errada em você, ele não pede que você faça o que é certo. Ele apenas pede que aceite a luz da verdade. Depois, ele endireitará a situação. Um filho da luz confessará instantaneamente seu pecado e se posicionará com toda a sinceridade e franqueza diante de Deus. Mas um filho das trevas alegará, abre aspas, eu posso explicar isso, fecha aspas. Quando a luz resplandece e o Espírito traz a convicção do pecado, haja como um filho da luz. Confesse seu mau procedimento e Deus lidará com o seu erro. Se, contudo, você tentar se justificar, estará apenas provando que é um filho das trevas. Qual é a prova de que a carnalidade se foi? Jamais engane a si mesmo. Quando a carnalidade o deixar, você saberá. E é a coisa mais real que pode imaginar. E Deus permitirá que você passe por uma série de oportunidades para experimentar o milagre da sua graça. A evidência está sempre num teste prático, muito prático. Você se surpreenderá dizendo a si mesmo: se isso tivesse acontecido antes, eu teria agido com um espírito de ressentimento. E você jamais deixará de ser a pessoa mais maravilhada da terra, por causa do que Deus fez em seu interior. Amém? Que devocional profunda, preciosa, né? Que nos leva a pensar, a refletir sobre a nossa vida. Como a gente é abençoado pela vida aí dos escritos de Oswald Chambers. Ele traz para nós um tema que é importante a gente parar para refletir no dia de hoje. Porque mesmo que a gente seja um seguidor de Jesus Cristo, mesmo que a gente seja um discípulo, um amigo de Jesus, é possível que a gente viva uma vida na carnalidade. Como a gente viu, Oswald Chambers cita aqui um texto em que Paulo escreve para uma igreja de cristãos, pessoas que conheciam a Cristo, mas que viviam na carnalidade.
E quando a gente identifica que nós estamos vivendo nessa carnalidade, o que Chambers nos traz aqui é um passo importante. A gente precisa confessar com sinceridade e franqueza os nossos pecados, os nossos erros diante de Deus. Ele até nos cita aqui que o próprio Deus vai lidar com esses erros, com esses pecados nossos, quando a gente confessa com sinceridade diante dele. A gente não pode tentar justificar, racionalizar, a gente tem que apenas aceitar, como diz aqui o Chambers, a luz da verdade de Cristo que ilumina o nosso interior e nos mostra, nos revela essas atitudes carnais que nós temos. É interessante a gente pensar que a santificação, como ele cita aqui, ela é um processo contínuo. É um processo, então a cada dia nós estamos nos santificando mais, conhecendo mais a Cristo e fluindo mais da presença dele. É um processo contínuo essa santificação. E essa santificação vai expulsando toda a carnalidade que existe dentro de nós. E como ele cita aqui em Gálatas, capítulo 5, versículo 16, quando a gente anda no Espírito, a gente jamais satisfaz os desejos da carne. Ou seja, quanto mais a gente anda no Espírito, quanto mais a gente flui a vida de Cristo, quanto mais a gente se envolve e coopera nesse processo de santificação que o próprio Deus está fazendo em nós, essa carnalidade ela vai sendo expulsa de cada um de nós. E ele nos propõe um teste aqui, né? Quando você se deparar com algumas situações na sua vida que antes você tinha alguns ímpetos carnais, né, dava vazão a um pecado, a uma ira, a algo assim, quando você se envolver numa situação como essa novamente, você parar e pensar, uau, no passado eu agiria com ressentimento, eu agiria diferente, agora isso já não me toca mais, isso não me atinge mais. É porque a carnalidade está indo cada vez mais embora da nossa vida e a vida de Cristo é quem está aparecendo em nós. Amém? Então pense sobre isso. Pense sobre isso. É importante nós termos a mente de Cristo e não vivemos a carnalidade. Porque a mente de Cristo, a vida de Cristo, a vontade dele, a voz dele é aquela que nós devemos seguir. Eu quero fazer uma oração, eu escrevi uma oração aqui, as palavras são minhas, mas você pode também orar com sinceridade onde você está. Jesus, ensina-me a andar no Espírito todos os dias. Eu quero viver o processo de santificação em Ti e não mais ceder aos desejos da minha carne. Confesso a Ti os meus pecados com sinceridade. Resplandeça sobre mim a Tua luz. E é em Teu nome que eu oro. Amém. Amém? Não deixe de terminar esse vídeo aqui sem curtir, sem compartilhar com alguém que precisa ouvir essas palavras e siga também o Ministério Permanecer nas redes sociais. Todos os links estão aqui embaixo na descrição desse vídeo. Que Deus abençoe a sua vida. A gente se encontra aqui amanhã.